Bom dia, alunos do Colégio Primeiro Passo, do nono ano. Vamos dar início a mais uma aula de História. Hoje é dando continuidade ao capítulo 6, onde fala da Era Vargas. Então, abra o livro de vocês na página 142. O assunto de hoje vai abordar as reformas políticas da Constituição de 1934, que foi feita na época do governo do Getúlio Vargas, né? Por que tem aqui o título Movimento Constitucionalista de 1934? Porque no ano de 1932, período que o Brasil estava vivenciando o governo provisório de Getúlio Vargas, esse governo que enfrentava a crise de 29, né, que foi uma crise que surgiu lá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, e aí gerou uma crise todinha no mundo todo. Por exemplo, no Brasil, sofreu com essa crise, onde afetou a produção do café, que era o único produto que o Brasil tinha, que exportava para fora. Foi motivos que gerou crises econômicas no Brasil, né, e política. E aí vai surgir no Brasil a chamada movimento querendo uma Constituição republicana. Pois vamos lembrar que na aula passada a gente percebeu, né, estudamos que militares apoiaram o governo de Getúlio Vargas, né, apoiaram a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Então, vai surgir essa questão de não querer também militares no poder. E aí vem a Constituição Republicana que queria garantias de liberdade e a proteção à propriedade privada e queria como base na economia o liberalismo econômico, aonde o Estado não tivesse tanto poder de intervir nas políticas econômicas de empresas, né? Então, o que acontece? Quem vai defender essa nova Constituição, vai fazer esse movimento pelo Brasil, vai ser uma elite de setores médios das sociedades, liderados por fazendeiros e industriais burgueses, né, que eles vão passar a pressionar por uma nova Constituição, né, para que surgisse no Brasil e elaborasse no Brasil uma nova Constituição. Constituição essa que vai ser elaborada em 1934. Então, esse movimento, né, fica conhecido como Movimento Constitucionalista de 1932. E o que é que esse movimento vai conseguir? Vai ter episódios, né, onde as pessoas vão sair à rua e querendo essa nova Constituição. Nesses episódios vai acontecer uma tragédia onde 4 estudantes acabam morrendo nessas manifestações, e aí vai aumentar mais ainda a vontade e a força dessa população que quer essa nova Constituição. Até que a nova Constituição é criada. E agora que eu vou falar para vocês as partes mais importantes que vai surgir nessa Constituição, né? Então, é criada a Constituição de 1934 no governo de Getúlio Vargas, né? Através desse movimento da população que quer uma Constituição republicana, onde, é lógico, eles querem participações na nova política do Brasil. Então, vamos lá para a página 143, onde vai falar sobre essas novas conquistas com a nova Constituição. Então, na página 143, vai ter aí embaixo, em negrito, a palavrazinha voto direto, né? Onde tem voto direto e secreto com participação da população. Então, esse voto direto e secreto quer dizer o quê? A população pode ir lá votar e agora ela não é mais obrigada, né, a vivenciar aquele voto de cabresto, onde a pessoa ia votar e quando você ia votar, você era obrigado a votar em quem o coronel mandava, e além do mais, do lado da sua, quando você estava votando, tinha alguém do coronel observando em quem você estava votando. Agora não, agora o voto ele é secreto. Você vai lá e vota e ninguém fica sabendo em quem você votou, só se você falar. Então vamos ver quem é que pode agora ter direito a votar, né? Bora lá. Qualquer brasileiro maior de 21 anos, então só vota quem tem 21 anos. Lembrando que atualmente nas eleições, você a partir de 16 anos você já pode votar. Só que é um voto facultativo, você vota se quiser. Só é obrigatório a partir dos 18 anos. Aqui nessa Constituição de 1934, é a partir dos 21 anos que o brasileiro tem que ir votar. Lembrando que hoje, atualmente, a gente vive a Constituição de 1938. Nós estamos falando da Constituição de 1934. Então, qualquer brasileiro maior de 21 anos poderia votar, homem e mulher. Então, essa Constituição de 1934 já vem com uma nova novidade. Mulher pode votar, coisa que antes mulher não podia votar.
antes dessa Constituição. Então é importante lembrar o quê? Que aqui vai ter uma participação da mulher. Então a mulher aqui já começa a ser, de certo modo, mais valorizada na política. Agora, quem não poderia votar, né? Estava excluído das votações. Analfabetos, mendigos, padres e soldados. Então, grande parte da população ainda não podia votar. Essa nova Constituição, ela não dava direito a toda a população em ter o direito na participação política do Brasil. E aí, é importante destacar que nessa Constituição de 1834, ainda não se tinha no Brasil o voto universal, né? Ou seja, onde todos têm o direito de votar. Portanto, o processo eleitoral dessa Constituição de 1834 ainda era excludente. Eles ainda escolhiam quem podia votar, né? O único avanço dessa Constituição é que a mulher, né, a mulher brasileira passa a ter o direito a participar da política, na questão de votar, mas tinha que ter 21 anos de idade e não podia ser pobre e nem analfabeta, né? Então bora lá, continuando, ainda tem assim, para conduzir e fiscalizar o processo eleitoral, a Justiça Eleitoral foi criada. Então é nesse período que é criada a Justiça Eleitoral, onde ela vai fiscalizar as eleições, né? E também tem a questão dos juízes eleitorais, né? Onde eles vão ser responsáveis seriam os total responsáveis pela organização das eleições. Então surge a Justiça Eleitoral e os juízes eleitorais que vão ser responsáveis pela organização das votações. Agora a gente vai aqui para a página 144, que vai falar bem assim, ó. Em 16 de julho de 1934, a Constituição chegou ao seu fim. Finalmente ela foi toda criada. E a Constituição do Brasil foi elaborada. Aí fala, ela continha 187 artigos que regulamentavam vários setores, entre outros política, economia, educação, direitos trabalhistas, sistemas judiciário e saúde. E aqui eu vou mostrar para vocês os seus principais pontos de grande importância dessa nova Constituição de 1934, né? Isso é na página 144, para quem queira acompanhar. Então vamos lá. O Brasil continua a ser federalista, né, e presidencialista, né? Então, com separação de poder e ainda com a separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Como era federalista, manteve a autonomia dos estados, né? Os estados eles podem ter autonomias de criar suas leis, onde, lógico, não venha ferir a Constituição. Outra coisa também, que é logo aqui embaixo, foi devido a, como é que eu posso dizer, aos sindicalistas, né, estarem mais presentes e apoiarem também, de certo modo, a nova Constituição, várias mudanças ocorreram em relação ao trabalho, né? Então, algo importante, também podemos destacar, surgiu no período do governo de Getúlio Vargas com essa nova Constituição, que foram várias leis que foram criadas para proteger os trabalhadores. Aí, bora lá. Dentre as principais leis se destacaram a isonomia salarial. E aí você pode perguntar, o que é essa isonomia salarial? A isonomia salarial propõe que não haja distinção de salário para os empregados que estejam na mesma condição de trabalho. Então, se você tem a mesma função, você é um operário que está ali dentro de uma fábrica, todos os operários têm que ganhar o mesmo salário. Você não pode ter uma distinção salarial fazendo a mesma função, né? Então, tem que ser o mesmo salário se a função é a mesma. Então, essa já é uma nova mudança que a Constituição de 1934 traz para os brasileiros. Vai ter uma redução de trabalho com essa nova Constituição. Os trabalhos antes eram 12 horas por dia, agora são 8 horas diárias, né? Então as pessoas têm que trabalhar 8 hoje diárias, igual hoje se trabalha 12 horas diárias. Porém, se passar das 8 horas diárias, existe aquela chamada hora extra, onde você tem que pagar as horas que passar das 8 horas diárias, né? Então até hoje continua as 8 horas diárias. Não pode exceder passar das 40 horas
semanais nessa nova Constituição. Férias remuneradas, isso tem até hoje, né, para todo o trabalhador. O trabalhador entrou de férias, mas está de férias, está descansando em casa, mas tem que receber, né? Descanso remunerado aos finais de semana, não é só porque você sábado, vamos supor que você tem um domingo de folga ou sábado domingo de folga, você não pode receber, né? Também vai ter a criação do salário mínimo. Agora vai ser estabelecido quanto o trabalhador tem que ganhar, né? Que não é agora, por exemplo, o patrão que está ali contratando que decide quanto você vai ganhar. Agora vai ter a instituição, a criação do salário mínimo com essa nova Constituição de 1934 e diminui as diferenças salariais, né? Como por exemplo, se você trabalha na mesma função, você tem que ganhar igual, não pode ganhar diferente. Agora, caso você está no cargo mais acima, aí tem uma mudança do salário. Mas se for a mesma função, tem que todo mundo passar a ganhar igual. Deixa eu ver mais alguma coisa que vai ter aqui. Multa rescisória pela demissão de trabalhadores sem justa causa. Então agora, se o trabalhador colocar para fora, né, sem ele ter feito nada de errado, a empresa agora tem que pagar as multas e os direitos do trabalhador, né, usando que você trabalhou 5 anos, então ele tem que receber os direitos dele tudo certinho. Então é uma grande mudança que essa Constituição traz para o Brasil. Indo para a parte de baixo, vai ter bem assim, a industrialização, nessa nova Constituição, né, passou a ser a atividade econômica mais importante do Brasil. Isso por quê? Porque buscou estabelecer condições financeiras e estruturais para que as fábricas fossem criadas. Então, Getúlio Vargas, com essa nova Constituição, no governo dele, vai investir mais nas fábricas, né? Coisa que não existia antes. Também porque Getúlio Vargas não queria mais ficar refém do café, porque o café era praticamente o único produto industrial que era produzido no Brasil. E agora ele começa a investir, né, nas fábricas, a investir financeiramente e nas estruturas dessas fábricas, dessa nova Constituição. Na página 145, vai falar bem assim, ó, investiu bastante na educação básica e no ensino superior, né? E aí vai ter grandes mudanças, né? Como, por exemplo, vai ter a separação de escola de mulheres, separação de mulheres e homens nas escolas, né? Ou seja, vai ter as escolas só para mulheres e a escola só para homens. E o interessante nisso, por exemplo, aqui em 1934, né, o ano da Constituição, aqui na nossa cidade de Juazeiro do Norte, foi criada a famosa a Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte, onde só mulheres estudavam nessa escola. E foi por causa dessa política de Getúlio Vargas, aqui em Juazeiro do Norte, que é criada, né, a Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte, né, que hoje é conhecida como a Escola Moreira de Souza. Então, por causa dessa política, em 1934, surge a Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte. E aí vai ter essas escolas, né, onde separam mulheres e homens, pois que durante um certo período da história do Brasil, muitas escolas só aceitavam mulheres ou só aceitavam meninos, por causa dessa política aqui, dessa Constituição de 1934. E também é importante destacar que essa Constituição também dizia que as frequências dos alunos, as frequências escolares era obrigatório. Então, os pais que não levassem seus filhos para a escola, a não ser que seja por justa causa, alguma coisa, por exemplo, de doença, a criança está doente, os pais eram processados, os pais eram multados. Então, era obrigado a se levar as crianças para a escola, né? Então, mais dessa Constituição, eu posso destacar para vocês também a criação, por exemplo, do Ministério do Trabalho, né? Onde vai vai ser uma instituição que vai trabalhar essas questões trabalhistas, né? Uma instituição que vai controlar as relações de trabalho, né? Vai ter também a criação da CLT, hoje conhecida popularmente como a Carteira do Trabalho, e essa CLT ela vai servir como conjuntos de regras criadas para consolidar as leis dos direitos trabalhistas. Então, quando você vai trabalhar, você tem essa carteira de trabalho que ela é assinada, então essa CLT é ela que vai garantir, essa carteira de trabalho, os direitos do trabalhador. Então, aqui eu encerro a aula de hoje, pois eu trago para vocês, né, o que foi essa Constituição, o que foi que trouxe de benefício essa Constituição de 1934, né? Mas é importante destacar para vocês que foi o governo de Getúlio Vargas que pôs fim à política do café com leite, pôs fim à política coronelista, né?
e pôs fim ao período dos cangaços e pôs fim, de certo modo, a uma indústria atrasada, onde só se tinha a produção do café no Brasil, e trouxe, por exemplo, grandes benefícios para os trabalhadores do Brasil, né? A época foi um grande avanço. Sabemos que até hoje os trabalhadores brasileiros lutam por seus direitos e um trabalho mais e uma forma de pagamento mais justa. Foi nesse período também que vai ter certos avanços na escola, na questão da educação, né, do primária, fundamental e média e ensino superior. Então, aqui eu encerro a aula de vocês sobre esse período da Era Vargas e até a próxima semana e bons estudos.